Olá, tudo bem? Estamos aqui para o quarto episódio do Pod Mal, nos estúdios da Áurea aqui em Bauru. E hoje nós temos o prazer imenso de receber o professor Sérgio Trindade, é um amigo aí de alguma data, professor. Muito obrigado por o senhor estar aqui. Estamos na companhia também do professor Hugo Nari, né, que vai estar conosco aqui nesse bate-papo. Professor, gostaria que o senhor se apresentasse, né? Eu lhe conheci ainda na Unesp de Botucatu, em alguns projetos de pesquisa sobre a SAUS, né? Isso nos aproximou. E agora o senhor está como professor aqui da Faculdade de Medicina de Bauru. Gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pelo convite, né, Maurício? Agradeço aqui a oportunidade. É uma iniciativa muito interessante essa de divulgar o conhecimento. Então, meu nome é Sérgio Trindade, eu sou médico, otorrinolaringologista, médico do sono, sou professor aqui da Faculdade de Medicina da USP de Bauru, faz 6 anos, e também otorrinolaringologista do HRAC. Então, temos lá um ambulatório de distúrbios respiratórios do sono, então, que a gente faz a parte assistencial, né, do ponto de vista do tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, e também as pesquisas se desenvolvem derivado do atendimento desses pacientes. Então, é uma iniciativa muito interessante da gente estar aqui junto, né? Então, ortodontista, cirurgia bucomaxilofacial, acho que esse é um time muito forte, né, para o tratamento da apneia do sono. Excelente. Os pacientes agradecem. Professor, como a odontopediatria e a ortodontia deveriam interagir com a área do senhor, no caso a otorrinolaringologia, nas diversas fases de crescimento crâniofacial em crianças, adolescentes e adultos? Bom, né, essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta bastante ampla também. Né? O que a gente reforça, a filosofia de ter um trabalho conjunto. Né? Então, a odontologia, a otorrinolaringologia, a fonoaudiologia é extremamente importante. Em relação à odontopediatria, acho que um assunto que é interessante, né, que a gente vem observando, né, ao longo do tempo, o crescimento da importância da avaliação do frênulo lingual. Acho que essa é uma questão importante, né, com o teste da linguinha, que agora tem uma abrangência nacional, né, obrigatoriedade. A gente vê pacientes, por exemplo, com anquiloglossia, que tem uma restrição de crescimento da mandíbula, quando não abordado. Então, acho que essa é uma interação bastante importante com a odontopediatria. A gente ainda teve uns outros casos interessantes, né, para crianças muito pequenas, principalmente que nasceram com algumas anomalias crâniofaciais, por exemplo, síndrome de Binder, ou a Pierre-Robin, ou a estenose da abertura piriforme congênita, que, em conjunto com a odontopediatria, foi feita uma expansão de maxila em crianças, né, em neonatos, no primeiro ano de vida, com esses dispositivos ancorados esqueleticamente. Né? Então, já é possível, em crianças de menor idade, uma abordagem conjunta entre a odontopediatria, a otorrino, a cirurgia crâniofacial, enfim. Então, são interfaces bem interessantes que são novas perspectivas aí que se abrem. Com relação à ortodontia, tem uma interface extremamente importante e já bastante consolidada. Né? Então, pouco explorada, talvez, né, professor? Sim, a gente se conhece muito, né, do ponto de vista teórico, mas na prática a gente vê um pouco menos de engajamento aí das equipes profissionais em relação àquele momento de atendimento conjunto. Né? Então, a gente ter um momento de uma reunião clínica para discutir um caso em conjunto seria algo extremamente salutar. Né? Então, aquela criança respiradora bucal que aparece para o otorrinolaringologista, que tem uma hipertrofia adenotonsilar, por exemplo, claro, o otorrino ele consegue ter uma avaliação do padrão facial daquela criança, mas nada como um ortodontista avaliar do ponto de vista clínico e do ponto de vista objetivo. Então, essa interação da otorrino com a ortodontia, tanto nas crianças em idade pré-escolar, em idade escolar, ou mesmo depois, né, de estabelecido o crescimento crâniofacial, é extremamente importante da gente conversar, né? Então, a respeito disso e de ter uma avaliação conjunta. Excelente. Hoje as tecnologias elas aproximaram, né? A gente troca muita informação sobre os pacientes por meios digitais, WhatsApp. Basta a gente encaminha uma documentação radiográfica ou tomográfica, a gente envia um áudio e isso quase que dispensa uma presença física no caso. Antigamente você ligava para o cara estava, né? O outro profissional estava em atendimento, ele não podia atender e você não conseguia falar à noite.
Hoje, por essas formas digitais de conversa que nós temos, e os médicos fazem muito isso também. Sim, né? Isso, sem dúvida alguma, ajuda muito, né, no diagnóstico e no tratamento correto desses pacientes, né, Hugo? Mas, professor Sérgio, por exemplo, a gente tem níveis de conhecimento, né, em relação a cada área específica, medicina, odontologia, fono e etc., né? Para que a gente tenha esse pool, né, de conhecimento sendo aplicado de forma integrada, a gente depende de... Eu acho que toda essa informação começa na academia, começa na universidade. Com certeza. Em que nível que está esse grau de interação? A gente tem hoje a odontologia se aproximando a nível de faculdade para que esses centros multidisciplinares possam ser implementados, porque a partir daí o formando, o egresso, tem condição de trabalhar com seguindo, né, essa mesma filosofia, Isso. né? Não, com certeza. Isso a gente vê isso de um ponto de vista mais presente a nível da pós-graduação, né? Então, na pós-graduação, quando você tem lá o especialista, o residente de otorrino, você tem os residentes da fonoaudiologia ou da ortodontia, aí você consegue ter um trabalho um pouco mais engajado e um pouco mais integrado. Ainda dentro do currículo da graduação de medicina, a Faculdade aqui de Medicina de Bauru ela tem uma vantagem por ser nova e tem um currículo inovador, enfim, com disciplinas transversais, né, que acabam envolvendo diversos ambientes e diversas áreas do conhecimento. Mas ainda uma disciplina específica sobre o tratamento do respirador oral, por exemplo, uma criança apneica, ainda é algo fragmentado. Mas existe um movimento, né? Isso a gente precisa trabalhar para consolidar esse plano, né? De algumas disciplinas, vamos chamar do antigo ciclo básico, de serem feitas em conjunto, a odonto, a fonoaudiologia e a medicina. Então, acho que isso integra muito essa área do conhecimento. Né? Me veio à cabeça agora, lembrando disso também, de um momento que tem uma integração muito grande, a gente tem dentro da FOB, né, o projeto Rondônia, que eu tenho participado bastante, e lá a gente faz uma imersão junto, odonto, fono e otorrinolaringologia. A GED vai estar aqui. Né? E a gente, né, a gente, nesses ambientes, aí a gente faz uma troca e discussões assim muito... Porque é uma semana de imersão que a gente fica lá. Então, pode servir como um laboratório, né, para estimular esses momentos de... tanto na pós-graduação, que isso já acontece um pouco mais, mas no ambiente da graduação mesmo, esse ensino focado na reabilitação integral do paciente. Né? Acho que, por exemplo, numa disciplina de pediatria, por exemplo, que é um grande eixo, né, do curso de medicina, você tem um momento lá de tratamento do paciente respirador oral e dos distúrbios respiratórios em geral, por exemplo. Sim, e esses pós-graduandos vão levar esse conhecimento para as diversas regiões e implantar isso e melhorar a vida de muita gente. Não, com certeza. Bauru como um polo, né, de ensino, né, odontológico mundialmente, né, conhecido, nacionalmente, enfim. Os egressos daqui disseminam as ideias e as práticas para os 4 cantos, né? Exato. Então, é uma ideia bastante interessante. Vamos brigar por isso, né? Excelente, excelente. Qual a época ideal que o senhor considera para a realização da cirurgia de remoção de amígdala e de adenoide? E qual a importância dessa intervenção na fase de crescimento craniofacial? E também, se possível, abordar os riscos inerentes. Bom, do ponto de vista de idade, né, o que a gente vê a partir dos 4 anos de idade, a gente começa a diminuir um pouco a incidência de complicações. Cirúrgicas. Cirúrgicas, tá? Então, assim, crianças muito pequenas, 2, 3 anos de idade. O risco é anestesia, né, professor? O risco anestésico, o risco de via aérea, né? Então, de edema da via aérea por conta da manipulação. Sangramentos podem acontecer e pequenos sangramentos para um pequeno paciente pode ter uma repercussão sistêmica mais importante. Então, em crianças pequenas, a gente tenta postergar o procedimento cirúrgico. Sim. Claro, naquelas crianças que têm sintomas leves, sintomas brandos. Mas para uma criança que tem um sintoma mais intenso, uma apneia clinicamente importante ou mesmo polissonograficamente documentado como algo grave, aí a gente não tem muita escolha e você toma as medidas... Aceita os riscos? Aceita os riscos, toma as medidas pertinentes de cuidados aí peri e pós-operatórios e
segue em frente. Mas a partir dos 4 anos de idade, as cirurgias tendem a ter menos complicações, né? Sobre complicações, né, que você perguntou, então a gente tem riscos de o sangramento, né, que é a preocupação que o otorrino mais fica atento, né? Então, apesar de boa técnica, você tem aí uma incidência de 1 a 5% de sangramentos que precisam de revisão pós-operatória, né? Complicações mais graves são muito raras, né? Então, é uma cirurgia segura, né, de ser feito. Do ponto de vista respiratório também, como eu falei para vocês, o edema, manipulação, crianças podem ter um certo desconforto respiratório, tosse, enfim, e complicações menores de dor, que isso, enfim, é algo que a gente trata com analgesia, enfim, mas você pode ter alguns sintomas aí dolorosos por 7 até 14 dias, né, do pós-operatório. A litose, mas depois isso tudo passa, os benefícios superam bastante, né, esses inconvenientes aí do período pós-operatório. Em termos de crescimento crâniofacial, né, qual é o timing, né, da realização das cirurgias, a partir do momento que você identifica que existe uma alteração anatômica sobre o anel linfático de Valdar. Então, hipertrofia adenoidiana, hipertrofia da tonsila palatina, criança respiradora bucal, fez um tratamento, um ciclo curto, por exemplo, de 2 meses, um tratamento com corticosteroide tópico, um antileucotrieno ou um antihistamínico sistêmico. Não houve resposta, você já começa a ter uma indicação de cirurgia, né? Acredito que, não sei qual que é a sua visão a respeito disso, Maurício, mas quanto mais a gente atrasa, né, a indicação cirúrgica, mais as alterações craniofaciais e alterações oromiofuncionais vão se estabelecendo. Sim. Então, a partir do momento que há sintomas e que não teve uma resposta boa, tem crianças que respondem muito bem ao tratamento clínico, até há a possibilidade de diminuição do volume do tecido linfóide lá da orofaringe. Respondeu bem, a gente não tem um marcador biológico de saber quem vai responder ou não. Então, a gente primeiro trata naquelas crianças com sintomas brandos. Tratou, respondeu, não há uma alteração craniofacial que o ortodontista nos alerte, ou não há uma alteração oromiofuncional que o fonoaudiólogo fala, olha, melhor intervir um pouco mais incisivamente, vamos chamar assim, vamos seguindo clinicamente. Não houve resposta, ou já há marcadores de alteração do crescimento craniofacial, aí a intervenção ela já se faz mais importante. Sim, sim. Você é muito questionado disso aí, né, Hugo? Mas isso, quando que intervém, os pais questionam muito o cirurgião quanto ao timing da cirurgia, inclusive. Sim, né? Se dá para esperar um pouco mais ou menos. Acho que vai tudo, a gente vai fazendo uma análise caso a caso. Mas, enfim, para casos mais intensos, cirurgia. O paciente tem apneias presenciadas, cianose, alterações da caixa torácica, alterações cognitivas, então, criança irritada. A gente estava conversando antes, né, sobre até às vezes uma certa confusão com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH. Falta de diagnóstico. Com distúrbio do sono, enfim. Então, acho que sempre a gente tem que dar uma olhada no global aí do paciente e sempre perguntar na nossa anamnese, isso serve para o público geral, né, para os clínicos gerais, os pediatras, o dentista em geral também, perguntar sobre a qualidade do sono do seu paciente, né? Essa pergunta deveria fazer parte de qualquer anamnese. Exato. Né? Então, eu sempre falo com os alunos, né, da faculdade, olha, a gente dando as aulas sobre distúrbios respiratórios do sono, fala, o que eu quero principalmente de vocês é que vocês deixem uma linha da sua anamnese para perguntar como está o sono. Tão simples, né? cara. É tão simples. Então, isso é super importante. E é interessante a gente notar também, né, que muitas vezes você tem um conhecimento de desenvolvimento craniofacial, que isso é muito mais comum na área odontológica, na área da ortodontia, na área não da cirurgia, porque quem manipula esse tipo de paciente é muito mais o ortodontista e o odontopediatra, né? E muitas vezes no benefício, né, em benefício da dúvida, às vezes é preferível você conversar com o otorrino e fazer uma abordagem mais agressiva, porque tem casos de pacientes que têm alterações de crescimento, você sabe por questão genética, você sabe que ele tem uma orientação de crescimento por conta de características da família, etc. E muitas vezes o benefício da cirurgia, né, ele pode acabar favorecendo esse paciente o desenvolvimento lá na frente. E o postergar ou tentativa de tratamentos clínicos, né, você está tratando um caso que pode não ser um caso
problemático do ponto de vista respiratório para o sono. Mas você está tratando um caso prevendo o crescimento futuro. Então, não é só o benefício. Não é só o benefício do sono e da respiração, mas é um benefício de crescimento. Acho que é importante esses pontos de vista aqui, né? Com certeza. Tem um livro maravilhoso que aborda isso. Um cara chamado Linder Harrison e Donald Woodside. O livro chama Excesso de Crescimento Maxilar. A minha dissertação de mestrado e a tese de doutorado foi em cima de face longa. Então, eles colocam que isso é criado, né? Existe o componente genético, que é um padrão de crescimento vertical, e ele é agravado por fatores ambientais negativos, né? Que é desvio de septo, hipertrofia de corneto, amígdala hipertrófica, adenoide hipertrófica, rinite alérgica, sucção de dedo, chupeta. Isso são todos fatores ambientais, né? Condicionantes, né? Que agravam um padrão de crescimento craniofacial que é geneticamente determinado, que seria o fator determinante. Então, esse livro é um livro da quinta essência, ele é maravilhoso, é um livro pequenininho. Eles, inclusive, fazem, no capítulo 8, se eu não me engano, esses caras, esses autores, né? Esses pesquisadores, eles abordaram um grupo de crianças com adenoidectomia e amidalectomia, vocês chamam de tonsilectomia. Adenotonsilectomia. E sem tratamento algum, e acompanharam esses dois grupos. As alterações do crescimento foram absurdamente enormes. Houve destoaram completamente em termos de melhora de crescimento e sem abordagem ortodôntica nenhuma. Hoje, nenhum comitê de ética permitiria fazer isso, porque eles pegaram casos graves de pacientes doentes, acompanharam sem tratamento algum e um outro grupo tratou e aí eles compararam os dois grupos. Com limitações óbvias de estudo na época, com 2D, era só com teleradiografia. Isso, acho que, se não me engano, foi na década de 70 e 80. Tá, mas tem um estudo clássico que mostra isso. Os benefícios quando vocês atuam no paciente na hora certa são absurdamente grandes. É importante, né, o que você destacou aí, Maurício, a importância do fluxo aéreo nasal para o crescimento da maxila. Sim, para tudo. Então, a gente vê esses estudos que o paciente que é privado da respiração nasal, né, na fase inicial de crescimento craniofacial, ele vai tender a ter uma maxila, uma deficiência transversal da maxila, uma face longa, e todas aquelas alterações. Então, maxila trésica, alteração na posição de língua... Língua baixa. Língua baixa. Sim. Então, todas essas alterações esqueléticas e funcionais, elas vão se perpetuar ao longo do crescimento crâniofacial dessa criança e provavelmente vai ser um adulto respirador oral, um adulto apneico, se você não intervém. O quanto antes, tem o diagnóstico. A alteração anatômica, tem que tratar. Prosseguimos aí com o fluxo de tratamento. Sim, perfeito. Entender exatamente isso, que foi aquilo que eu comentei, né? Entender que a apneia, né? Ou seja, o problema respiratório, o distúrbio de sono, é um dos fatores que pode indicar, mas também essa matriz funcional de crescimento ela é importante. Às vezes, anatomicamente, como o senhor falou mesmo, a gente precisa alterar para controlar melhor o crescimento. E, professor, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho interessante, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que essa análise dos distúrbios do sono, eles são muito sensíveis, né? E alguns deles ainda bastante questionados, né? Como hoje em dia a gente consegue, da melhor forma possível, estabelecer um diagnóstico do paciente com SALS, por exemplo? Em qualquer que seja, inclusive em relação à fase, porque os exames são muito sensíveis também em relação à idade do paciente. Essa é uma pergunta importante também, né? Se a gente considerar, por exemplo, na faixa adulta, que 33% da população adulta em geral da cidade de São Paulo, né, que é um estudo Epsono, que foi publicado lá pelo grupo da Escola Paulista, então, 1/3 das pessoas adultas tem, do adulto ao redor da faixa de 40 anos de idade. Quando a gente vai subindo nas décadas de vida... Aumenta de uma forma muito importante. Então, é um contingente enorme de pessoas que têm apneia do sono. A grande maioria delas não procura tratamento. Não tem diagnóstico. Não tem diagnóstico. E por que não tem diagnóstico? Primeiro... A questão nós, na academia, precisamos ventilar isso por todas as especialidades médicas e alertar sobre a importância do diagnóstico. E o diagnóstico objetivo, realmente, ele recai sobre o exame polissonográfico. A polissonografia é um exame que, se a gente for pensar em termos de fila de espera ou de você rodar uma fila de exames,
É um aparelho caro, que requer uma unidade de internação, e você consegue fazer um exame por dia, né? Por noite daquele... Sim, uma noite inteira. Equipamento, né? Com aquele equipamento. Então, diferente de um ultrassom, que você faz lá 30 exames num dia, Exato. por exemplo, você não consegue, é muito difícil você conseguir zerar uma fila de espera, vamos chamar assim. Então, a polissonografia, a gente tem 4 níveis de complexidade. Então, a polissonografia do tipo 1, que é essa que a gente estava conversando, é aquela polissonografia que é feita em laboratório de sono, tem a supervisão de um técnico de polissonografia, e você faz as derivações de eletroencefalografia, eletroóculo, eletromiografia submentoriana, e você consegue estagiar sono. E você tem toda a monitorização cardiorrespiratória. Então, cânula nasal, termistor, cinta tóraco-abdominal, oximetria, eletrocardiografia. Então, esse é um exame, vamos chamar de padrão ouro para o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono. Só que, como eu disse para vocês, é um exame muito complexo, é um exame caro e não é todo mundo que precisa fazer essa monitorização completa. Então, dá para você fazer o nível, a polissonografia do tipo 2, ele aborda esses sensores, esses parâmetros, não supervisionado, dá para fazer na casa do paciente, por exemplo. E a gente tem uma que a gente utiliza muito hoje em dia, a polissonografia do tipo 3, ou polissonografia cardiorrespiratória. Ela vai ter um catéter para você verificar o fluxo aéreo nasal, um oxímetro e uma cinta de esforço tóraco-abdominal. Quem que pode fazer esse exame? Então, é um paciente que tem clinicamente uma suspeita de apneia obstrutiva do sono, que não tem outras condições, tipo doenças neurológicas, uma cardiopatia. Então, é para aquele paciente típico do consultório do otorrino que faz medicina do sono. Então, o paciente chega lá, olha, eu ronco bastante, minha esposa fala que eu tenho pausas na respiração, tenho sonolência, e você vê que ele não tem outra comorbidade mais grave. Para esse paciente, a polissonografia do tipo 3, a literatura absolutamente corrobora o emprego dessa metodologia. E a gente tem agora, mais recentemente, as polissonografias resumidas, né, ou polissonografia do tipo 4, né, então, que, na verdade, elas são oxímetros, né, e que esse oxímetro, a gente tem um dispositivo aqui no Brasil que é bastante conhecido, e que você, além da oximetria, você mede a movimentação, ele tem um acelerômetro interno, e ele também acaba gravando o ronco do paciente. Sim. Então, a premissa é a mesma. Para quem que ele vai ser bom? Para pacientes com alta chance pré-teste de ter apneia do sono. O desfecho que ele vai dar para a gente é o índice de dessaturação, que é uma consequência de um evento apneico. Sim. Né? A gente tem que lembrar que esse índice de dessaturação pode, às vezes, subestimar a gravidade, porque tem pacientes que fazem eventos apneicos, mas não dessaturam. Né? Então, todos os exames eles têm que ser avaliados dentro de um contexto. Né? Isso para o adulto. Para a criança, aí a coisa complica um pouco mais. Né? Então, polissonografia completa em crianças, a gente faz lá no centrinho, por exemplo, é uma arte. Né? Eu imagino. Vocês sabem muito bem como que, às vezes, as crianças... Tem crianças que toleram manipulações, mas boa parte das crianças é difícil você examinar a cavidade oral dessas crianças. Né? Então, a polissonografia tipo 1 para a criança, a gente guarda para situações bastante específicas. Né? Então, monitorizações mais resumidas para a criança, a gente tem feito trabalhos para mostrar que elas são suficientes. A gente acabou de publicar agora em março, né, no mês passado, na Sleep Science, um artigo sobre o feasibility, né, sobre a viabilidade da realização de polissonografia tipo 4 em crianças. Ela é viável. Né? Agora a gente está rodando um estudo de validação frente à polissonografia do tipo 1. Então, assim, a gente tem que melhorar um pouco o acesso ao diagnóstico. Né? Claro, respeitando as limitações de cada método e conhecendo cada paciente. E comparar a polissonografia com a sonendoscopia, por exemplo. A sonendoscopia já é um exame mais invasivo. Sim, né? A sonendoscopia, né, é uma nasofibroscopia feita sob sedação. Sim. Né? Então, do ponto de vista técnico, o paciente ele vai estar deitado, né? Então você pode mudar o decúbito, elevar um pouco o dorso, enfim, mas a ideia é tentar reproduzir a situação que aconteça mais próxima do sono.
Então, é feita geralmente ou num setor de endoscopia tradicional ou no centro cirúrgico, com a presença de um anestesista, e você faz o sono induzido por Propofol ou pelo Precedex. Sim. Né? Tem alguns estudos do grupo de Ribeirão Preto, né, lá da USP de Ribeirão, que mostram que a arquitetura do sono não muda de uma forma muito significativa no sono induzido pelo Propofol. Tá? Então, assim, especula-se que ele reflita bem a condição de sono, desde que você faça uma monitorização biespectral, né? Então você use o bis para você monitorizar o grau de profundidade do plano anestésico. Então você faz a sonendoscopia um diagnóstico mais anatômico e topográfico, né? Do ponto de vista de triar quem tem ou não tem apneia, ele tem uma certa limitação em relação a isso. A triagem seria feita pela poli. Pela polissonografia. Aí o próximo passo para você definir local, etiologia, seria a sonendoscopia, é isso? A gente segue um fluxograma, então fez a polissonografia. A próximo exame, vamos chamar de exame de imagem, seria uma nasofibroscopia em consultório, né, com o paciente acordado mesmo. Então você vê desvio de septo, hipertrofia de corneto, ver as dimensões do espaço retropalatal, do espaço retrolingual e como que está a movimentação, né? Então, da laringe, a movimentação faríngea. Existe uma manobra que se testa, que é a manobra de Miller, que você simula uma apneia do sono com o paciente acordado. É bastante questionável o valor desse tipo de manobra, porque o paciente está acordado e ele está ele tá sentado, né? Então, você... há uma certa questionamento de se isso serve para alguma coisa ou não. Às vezes, por questões de hábito, a gente mantém esse tipo de avaliação. Mas para você fazer um diagnóstico topográfico, do ponto de vista endoscópico, a sonendoscopia ela pode te dar mais informações. Ela acrescenta. Acrescenta, mas as meta-análises, por exemplo, que você avalia se a sonendoscopia modifica o desfecho final, né, de sucesso de tratamento, ainda a gente não tem dados suficientes para falar se realmente ela vale a pena, lá no final das contas, se ela modifica a sua conduta terapêutica, por exemplo, abordagem cirúrgica, né, se eu vou abordar só orofaringe, eu vou fazer uma abordagem multinível, por exemplo, e se ela melhora o desfecho final, lá se o paciente vai melhorar ou não da apneia, tendo feito a sonendoscopia. Então, ainda tem algo experimental, né, na realização desse exame. Mas, quanto mais informações a gente tiver, melhor. Né? Professor, ainda abordando a SALS, o que ela pode causar? E, na sua opinião, essa omissão do diagnóstico, ela existe na maioria dos pacientes? Sim, né? Como a gente estava conversando anteriormente, a questão da apneia obstrutiva do sono é subdiagnosticada, né? Tanto por questões educacionais dos profissionais da saúde, falta de conhecimento e por também. Questão de limitação de acesso ao exame. Sim. Né? Principalmente no ambiente do Sistema Único de Saúde, é um problema, mas na saúde suplementar também. Né? Então, a SALS é subdiagnosticada. Então, cabe o nosso papel aqui como educadores de permear isso mais dentro das especialidades das diferentes áreas da saúde. Por isso que nós estamos aqui hoje. Com certeza. É uma iniciativa super importante, né? Aproveito para parabenizá-los aí mais uma vez. Em relação a complicações, do ponto de vista do adulto, as complicações cardiovasculares são as mais importantes. Né? Então, a hipóxia intermitente, o aumento do tônus adrenérgico, o esforço ventilatório que o paciente faz durante a noite ao longo da vida, está intimamente associado com lesão endotelial e mecanismos que levam à doença aterosclerótica coronariana e cerebrovascular. Então, leia-se, o paciente tem mais risco de infarto e de acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Tá? Então, isso é super importante em relação à parte da apneia do sono. A outra complicação que a gente tem é do ponto de vista metabólico. Então, esse indivíduo que ele vive num ambiente hipóxico, num ambiente com aumento do tônus adrenérgico, ele tem alterações do receptor periférico da insulina. Então, a síndrome metabólica, que é a obesidade, a resistência periférica à insulina, o diabetes e a hipertensão, né, são coisas que andam de braços dados. Então, o indivíduo ele tem mais chance de ser diabético e todas as complicações do diabetes se desenvolverem. A outra questão importante é a questão de acidentes. Né? Então, o indivíduo apneico, como ele é mais sonolento,
existe uma incidência maior de acidentes automobilísticos e acidentes no ambiente de trabalho. Não dorme. Então, não dorme bem, ele está mais sujeito a se acidentar de qualquer modalidade de acidente. Inclusive, de acidentes no ambiente de trabalho, por exemplo, um médico, um cirurgião dentista, está mais sujeito a cometer erros, né, por conta de sonolência. Sim. Tá? Então, essas são as complicações mais importantes do ponto de vista sistêmico no adulto. Na criança, né, às vezes, ao contrário um pouco do adulto, que é um indivíduo mais sonolento, a gente pode ter crianças agitadas, crianças com alteração que muitas vezes podem ser diagnosticadas erroneamente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH. Então, alterações do desempenho escolar. E as alterações cardiovasculares, alguns estudos lá, inclusive da Unesp de Botucatu, mostram que as crianças com apneia do sono mais intensas, elas já têm a perda do descenso noturno fisiológico da pressão arterial, que a gente afere isso por um exame que é o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Então, a gente mostra que desde cedo, essas alterações sistêmicas elas já começam a se estabelecer. Então, não só do ponto de vista crâniofacial, que é extremamente importante, mas do ponto de vista sistêmico, o tratamento das crianças e neurocognitivo também é importante que a gente aborde esses aspectos desde do pequeno paciente. Excelente. E dentro disso, professor, existe hoje já uma árvore de decisões, ou seja, protocolos de abordagem do paciente com SALS? Por exemplo, paciente em idade pediátrica, né, o paciente, a criança e o adulto, em termos de resultados de exames e direcionamento de tratamento? Bom, você tem, então, pacientes com queixas, né? Então, tem uma queixa importante de ronco, apneia obstrutiva do sono, aquele paciente com sinais e sintomas de gravidade, direciona-se para a polissonografia. Paciente com sintomas mais brandos, você pode segurar um pouco a polissonografia e faz aquele tratamento que a gente discutiu, que é o watchful waiting, que é o acompanhamento cuidadoso. Mas uma árvore de decisões assim institucional, por exemplo, protocolos bem estabelecidos, ainda não. Né? Então, acho que isso, para o futuro, as questões de inteligência artificial... já ia perguntar isso. São um leque de oportunidades aí de métodos que podem trazer uma maior custo-efetividade, né, do tratamento para esses pacientes. Eu iria perguntar exatamente isso, né, sobre os protocolos de tratamento, placas intraoclusais em adultos, a própria cirurgia ortognática. Nós estamos aqui com o professor Hugo Nari. Qual que é a opinião do senhor sobre esses protocolos? Bom, só voltando um pouquinho nas questões de inteligência artificial, né, a gente tem algum mecanismo que identifique, por exemplo, uma análise por imagem de um perfil facial, uma fotografia tridimensional da face que identifique marcadores que aquele paciente vai não ter o desenvolvimento adequado se não tratado do ponto de vista do anel linfático de Waldeyer ou de tratamentos esqueléticos diferentes. Então, isso são coisas que para... Pessoal, vocês da odontologia dominam muito bem essas tecnologias. Sim. Né, do ponto de vista de outros tratamentos, né, os dispositivos intraorais de avanço mandibular são amplamente utilizados aqui no Brasil e mesmo no exterior. Sim. Né, então, então, não vou discutir do ponto de vista técnico odontológico, né, aqui com vocês, mas qual é a indicação, né, no dia a dia, para quem que a gente indica esse paciente? Então, para o indivíduo adulto, que ele tenha uma apneia leve ou uma apneia moderada e que ele tenha, depois da avaliação odontológica, condições odontológicas de suportar um aparelho intraoral desse, e que a gente faça uma avaliação complementar otorrinolaringológica, que a gente exclua outras causas anatômicas. Então, não tem um desvio de septo muito obstrutivo, você faz uma nasofibroscopia, a base da língua não tem nenhuma lesão, não tem uma hipertrofia de tonsila lingual, não tem nenhuma malformação laríngea, um cisto laríngeo, que eventualmente você pode negligenciar um diagnóstico de algo mais raro se você não faz uma análise endoscópica bem feita. Então, é o paciente tradicional, que não tem nenhuma outra alteração anatômico-esquelética, não é um paciente muito obeso e que tem condições dentoesqueléticas de suportar esse tipo de tratamento, é uma super indicação e os pacientes respondem geralmente muito bem.
né, tem alguns estudos que mostram que a adesão, né, a aderência desses tratamentos no longo prazo é melhor do que do CPAP. Sim. Né? Daí eu aproveito para fazer uma pergunta para você, para o ortodontista. Né? Qual que é a visão do ortodontista sobre esses dispositivos? Né? As placas. Do ponto de vista de movimentação dentária, de complicações para articulação temporomandibular, enfim. Nós recebemos alguns pacientes desses, né, direto, com um tratamento de longo prazo, acima de 5, 10 anos, já com repercussões dentárias negativas. Então, um paciente que tem um periodonto de sustentação ruim, um padrão de crescimento desfavorável, por exemplo, um padrão 3 com uma tendência de mordida em topo, a tendência mesmo com esses dispositivos, né, que eles fazem aquele setback, dificilmente você não vai ter uma consequência em longo prazo do uso prolongado desses dispositivos. E, principalmente, a falta de diagnóstico da articulação temporomandibular. Por exemplo, eu jamais indicaria um dispositivo desse para um paciente que tem deslocamento de disco, com ou sem redução, porque nesses casos você agravaria esse tipo de condição, né? E até potencializaria muito o risco de alterações degenerativas, né, Hugo? Nós recebemos alguns desses pacientes, aí eu preparo esse paciente para fazer a cirurgia ortognática, preparo para que o Dr. Hugo possa fazer o avanço ideal, né, que seria o tratamento mais invasivo, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, né? E esse tipo de dispositivo pode ser até um dispositivo de diagnóstico, se a gente for ver bem. Sim. Porque a partir do momento o que esse dispositivo trata? Ele trata uma protrusão, uma anteroposição da mandíbula em relação ao crânio. Então, esse é um dispositivo que mimetiza um procedimento cirúrgico, né, no caso a ortognática. Você pode tratar o paciente dentro da ortodontia conservadoramente, pode tratar de forma radical. E eu acho que isso tudo faz parte da sua decisão no momento de oferecer o tratamento mais, entre aspas, definitivo, o tratamento mais paliativo ou o tratamento intermediário. Então, é algo que a gente deve conversar com o paciente. Se você está disposto, é o time seu para ir para um procedimento cirúrgico, já que essa placa protrusora te deu um benefício? Ok? Não quero. Eu quero passar por um período intermediário, não quero cirurgia, depois penso até no CPAP, sabe? Então, respeitando também exatamente. O fluxo do paciente, vai nos direcionando aí também. Exatamente, né? Mas que eu acho que é um procedimento diagnóstico importante, porque geralmente o paciente que responde bem ao dispositivo intraoral é um paciente que vai responder muito bem em relação ao procedimento cirúrgico. Sim. E a gente considerando, claro, às vezes também que às vezes na ortognática você vai ter uma movimentação da maxila também. Exatamente. Conjunto, né? Então, esperando às vezes até um benefício maior do ponto de vista respiratório. Se ele responde bem a placa, na cirurgia ele vai ter um resultado igual ou superior. Professor, na sua opinião, sobre a cirurgia de freno lingual na anquiloglossia, existem evidências? Pode ser um fator importante para um tratamento, para um diagnóstico e um planejamento ortodôntico? Com certeza. Então, um paciente com uma anquiloglossia, ele tem uma tendência, né, de limitação do crescimento mandibular e as consequências dessa limitação de crescimento mandibular. Então, a base da língua mais retroposicionada, uma língua mais rebaixada, não acoplada ao palato. Então, isso gera hábitos orais deletérios, alterações oromiofuncionais. Então, alguns estudos demonstram que o tratamento, né, da anquiloglossia, nestes casos, pode ter um efeito benéfico do ponto de vista respiratório e de crescimento craniofacial. Então, é algo bastante salutar a análise, né, da presença ou não de anquiloglossia. Isso todos os profissionais aí da área da saúde são capazes de avaliar. Então, os fonoaudiólogos, os cirurgiões dentistas, os médicos, os pediatras, enfim. Né, é importante a gente alertar toda a população e aos profissionais de saúde para que, na identificação de um freno lingual encurtado, referenciem para as especialidades aí pertinentes. Excelente, excelente. Vou fazer agora uma pergunta um pouco controversa, né? Eu vou pedir a opinião do professor Trindade, do professor Gunari, sobre as consequências dessas otites de repetição em crianças, né? O que isso pode gerar em crianças, adolescentes e, óbvio, né? Após o crescimento,
nós temos visto muitos pacientes com assimetrias craniofaciais grandes, principalmente provocadas por falta de crescimento de um dos côndilos, né? E eu gostaria de saber a opinião de vocês dois sobre esse assunto que tem gerado bastante controvérsia em termos de diagnóstico e conduta. Bom, quando a gente tem um respirador oral, principalmente secundário à hipertrofia de adenoide, de tonsila palatina, principalmente a adenoide, ela tem uma relação muito íntima com o osteofaríngeo da tuba. Então, você pode ter uma obstrução mecânica ou mesmo uma alteração funcional para pacientes que têm um palato hipotônico, por exemplo, que a abertura da tuba auditiva ela depende principalmente da ação do tensor e do elevador do véu palatino, que no respirador oral, por questões de hipotonia, vão estar funcionando de uma forma aquém do desejado. Então, quando eu tenho essa alteração na função tubária, uma das complicações que eu posso ter é o acúmulo de muco dentro da orelha média. Aí se estabelece um diagnóstico de otite média serosa. A manifestação principal desse tipo de otite não é dor, não é desconforto, mas simplesmente é dificuldade auditiva. Então, a gente vai falar que é uma criança com comportamento hipoacúsico. É aquela que a mãe chama, que a professora chama, e ela parece que está sempre desligada. Sinais de alerta, então, ó, a criança é desligada, ela escuta a televisão muito alta, fala muito alto. Então, é um paciente que merece uma atenção especial. Considerando as questões aí do côndilo, né? Vamos fazer aqui um brainstorming, né, a respeito disso. Se eu tenho uma disfunção tubária, eu vou ter uma hipoaeração das células mastoídeas do lado que ele está acometido. Se eu tenho uma hipoaeração, eu vou ter um hipodesenvolvimento do osso temporal como um todo, né? Então, se eu tenho um hipodesenvolvimento do osso temporal, dada a sua íntima relação aí com a articulação temporomandibular, eu posso ter repercussões do ponto de vista de crescimento mandibular ou do próprio alterações aí condilares, né? Então, eu imagino que em pacientes que apresentem alguma assimetria, né, de crescimento mandibular e que tenham processos crônicos aí no ouvido, uma disfunção tubária crônica que culmine com um hipodesenvolvimento do osso temporal desse paciente, que isso pode levar a alguma repercussão para o crescimento condilar. Não sei o que o professor Hugo pensa a respeito disso, enfim. Com certeza. Maurício também. Com certeza. Inclusive, toda a perpetuação de um processo inflamatório, a repetição de um processo inflamatório em área contígua, ela pode gerar algum tipo de alteração, ainda mais de desenvolvimento. Imagine uma condição de um paciente que tem essas otites repetidas e vive sempre à base de antibióticos e sempre em tratamento, sempre tomando corticoides, porque não é uma coisa só, né? Que nem o professor falou, não é apenas um problema de otite, é um problema de um respirador bucal, uma face longa. Então, isso tudo gera um quadro inflamatório e uma capacidade de resposta do paciente alterada. Numa região que é um centro de crescimento facial, que é a região do côndilo, com certeza isso pode afetar, né? Agora, daí a você entender que você pode ter uma colonização microbiana dentro dessa estrutura articular, existem já alguns indicativos que sim, porém é algo que a gente não tem como comprovar e eu volto a dizer, o tratamento dessa matriz funcional eu acho que mais importante até do que você tentar cercear o centro de crescimento, porque no final das contas, se você controla essa matriz funcional, você vai acabar tendo melhores condições e menos risco de afetar esse centro de crescimento condilar. Excelente. Uma coisa importante, né, que acabei não comentando, eu falei sobre as otites serosas, mas a gente pode ter as otites médias agudas, né? Então, que são as infecções bacterianas, também naquele paciente respirador bucal com disfunção tubária. E essas infecções de repetição, elas podem levar a um quadro crônico, né? Então, uma perfuração da membrana timpânica ou a formação até de uma otite média colesteatomatosa, que é um processo crônico que tem a formação de um biofilme. E esse biofilme bacteriano, ele acaba produzindo enzimas osteolíticas que podem erodir as estruturas ósseas da orelha média, e aí você pode ter, às vezes, até processos de contiguidade com articulação temporomandibular, com a fossa cerebral média, com seio sigmoide. Então, é algo que, enfim, a respiração oral, né, no frigir dos ovos, ela tem repercussões múltiplas, né? Então, multifacetadas, repercussões sistêmicas, repercussões craniofaciais, repercussões auditivas, audiológicas, enfim. Então, é importantíssimo que a gente aborde essa criança de uma maneira
completa, global, holística, enfim. Né? Multidisciplinar, transdisciplinar. Exatamente. Que é o que deveria ser feito. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui, professor Sérgio Trindade, professor Hugo Nari, que estará conosco aqui hoje o dia inteiro. E sem dúvida alguma, toda essa conversa, né, ela é importante para que a odontopediatria, né, que os odontopediatras escutem, que os ortodontistas, os cirurgiões, os otorrinolaringologistas pensem fora da casinha, né? Exatamente. A maior crítica que eu faço dentro da odontologia é que cada um está no seu quadrado, né? E aí o paciente sofre com isso, porque o odontopediatra não conversa com o ortodontista, que não conversa com o cirurgião, cada um atua dentro do seu consultório, dentro da sua sala, e pouco se conversa, né, em termos de melhorar o diagnóstico do paciente. Acho que a função aqui nossa hoje foi cumprida, né, com maestria, e eu espero que esse conhecimento possa ajudar na carreira profissional de muitas pessoas e, consequentemente, dos seus pacientes. Então, mais uma vez, agradeço muito a presença dos senhores aqui e que nós façamos outros encontros desse por mais tempo e por mais vezes. Muito obrigado mesmo. Com certeza, foi uma grande honra, né, estar aqui com vocês, né, duas pessoas que são referências aqui nas suas áreas de atuação. Eu acho que a gente tem que extrapolar esse tipo de pensamento, de filosofia, né, de tratamento interdisciplinar, multidisciplinar, saindo, né, tirar isso da academia e colocar isso para os consultórios. Na prática. Então, a gente ter núcleos de tratamento do respirador oral ou do paciente apneico é um sonho, né? Então, mas eu acho que isso é viável, é possível e é algo para a gente conversar, né, não no futuro distante, mas, né, para a semana que vem, já a gente colocar isso em prática, né? Então, fico muito feliz. Nós já fazemos isso, né, professor? Né? Então, fico muito feliz aí com o convite de vocês, parabenizo pela iniciativa, né? Acho que do ponto de vista formativo, né, esse tipo de iniciativa permeia, capilariza o conhecimento e deve ser muito valorizado mesmo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Já é. Finalizamos mais um podcast aqui com os professores Sérgio Trindade e professor Hugo Nari. Espero que esse conhecimento transdisciplinar faça parte da sua prática clínica a partir de amanhã. Um beijo grande e nos vemos em breve.